e seja bem-vindo a mais uma resolução na qual nós temos que julgar as assertivas. Considere o circuito elétrico da figura 2. Nesse circuito, o capacitor encontra-se totalmente descarregado no instante em que a chave S é fechada, T igual a zero. Tendo em vista essa afirmação, julgue as assertivas abaixo. Primeiro, a diferença de potencial entre os pontos B e C é igual a 10 volts. Pontos B e C aqui para T maior que zero, mas no sentido de um instante de tempo. Esse mais na frente do zero quer dizer o quê? Instante de tempo imediatamente após T igual a zero. Vou pegar um gráfico aqui, ó. Aqui é T igual a zero. O instante de tempo T igual a zero mais é mais ou menos aqui, ó, bem aqui na frentezinha aqui, mas é um instante bem, tipo assim, piscou, já é esse valor aqui, entendeu? Esse instante de tempo. É um instante de tempo imediatamente após um evento. No caso, o evento é a chave ser fechada. Vou repetir aqui. A diferença de potencial entre os pontos B e C é igual a 10 volts, em T igual a 0 mais, né? Um instante de tempo maior que zero. Bom, não vai ser porque o capacitor encontra-se totalmente descarregado no instante antes, né? No instante que a chave é fechada. Nesse caso, a tensão inicial do capacitor é igual a zero. Então aqui é como se existisse um curto-circuito entre os terminais B e C. Então aqui está errado. Outra coisa é que o capacitor ele é sensível à variação de tensão. A tensão nos seus terminais não varia abruptamente. Então, se ele estava descarregado antes da chave ser fechada, não tem diferença de potencial. Então, no instante em que a chave é fechada, em um instante imediatamente após a chave ser fechada, a tensão não mudou. Então, ela permanece com 0 volts. Aí depois que ela vai aumentando de forma exponencial. A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a 10 volts em T, em um instante de tempo maior que zero. Nesse caso vai ser sim, a gente pode aplicar a análise de malhas aqui. Fazendo esse sentido, pegar ali a fonte de tensão, menos 10 volts, mais a queda de tensão sobre o resistor, vou chamar de VR, num instante de tempo imediatamente a T igual a zero, mais a tensão nos terminais do capacitor nesse mesmo instante de tempo, igual a zero. Aqui nós sabemos que é zero, então vai ficar o quê? Menos 10 desse lado, mais VR nesse instante de tempo igual a zero. O 10 passa para o outro lado, VR, no instante em que a chave é fechada, é igual a 10 volts. Então, sim, está correto. A corrente elétrica na resistência, depois de um tempo maior do que 100 constantes de tempo do circuito, é igual a 10 mA. Errado. Por quê? Para relembrar o que é constante de tempo, é o seguinte, a gente pega o valor da resistência vezes o valor da capacitância. Um ponto importante é que após 10 constantes de tempo, na verdade 5 constantes de tempo, o capacitor ele pode ser considerado totalmente carregado ou descarregado. No caso aqui, ele vai ser carregado porque ele vai estar conectado à fonte. Na verdade, o circuito, vamos ter uma fonte conectada ao circuito final. Nesse caso aqui, quando o capacitor ele é considerado totalmente carregado, ele se comporta como um curto-circuito. Então, a corrente não vai circular por um curto-circuito. Então, a corrente não vai ter corrente circulando pelo resistor. Então, essa alternativa aqui está errada. E aqui está certo. A corrente elétrica na resistência, depois de um tempo maior do que 100 vezes a constante de tempo do circuito, é igual a zero. Sim, está correto. Pela explicação anterior, o circuito aqui ele vai estar em aberto porque o capacitor, quando ele estiver carregado, totalmente carregado, ele vai ser considerado um circuito aberto. Então, a corrente não vai circular por aqui. Então, está correto. A constante de tempo do circuito é igual a 1 milissegundos. Eu já falei a fórmula, vamos fazer o cálculo. No caso, a resistência, 1 kΩ, vezes a capacitância, 1 vezes 10 elevado a menos 6. O valor resultante vai ser de 1 milissegundos, então essa assertiva aqui está correta. Eu vou deixar a indicação da playlist focada na resolução de questões de concurso público, relacionadas a questões de engenharia, aqui, para vocês dar uma olhada em mais materiais. Outra coisa importante, se você sentiu dificuldade nessa resolução,
E se está precisando reforçar seus fundamentos em circuitos de primeira ordem, recomendo para vocês o treinamento Fundamentos dos Circuitos Primeira e Segunda Ordem. É um treinamento focado em análise de circuitos RC, RL e também os circuitos de segunda ordem. Vou deixar o link na descrição desse vídeo.